falar das características do narcisista. Nós vamos falar de várias características do narcisista. Primeira coisa que o narcisista tem, ausência de empatia. Ele não se compadece do outro, ele só se importa com ele. Se alguém chega contando uma tristeza para ele, alguma coisa, ele não está interessado. A única pessoa que ele tem pena é dele. Segunda característica, um padrão generalizado de grandiosidade, autoconceito muito elevado e se considera único e especial. Terceira característica de uma pessoa que é abusiva, que é narcisista. Ela busca admiração constante, quer sempre ser bajulado e sempre ser servido. Quarta característica, mente frequentemente, aumenta seus feitos e cria histórias a seu favor. Quinta característica de uma pessoa abusiva. Uma quinta característica de uma pessoa abusiva. Manipula o tempo todo e ele está sempre calçando a conversa dele, calçando sempre nas pessoas que ele manipula. Sexta característica, tem muita dificuldade de criar vínculos afetivos profundos e de se conectar intimamente com alguém. Sétima característica, geralmente o abusivo, ele faz isso que a mãe do Gabriel Medina fez, ela fez síndrome de alienação parental. Tanto que ele agora está se aproximando do pai dele. O pai que ele nunca pôde ter contato, porque ela criou ele só com o padrasto. Tanto que o padrasto era o empresário dele. Então, ela alienou parentalmente. Ela não deixou o Gabriel nem a irmã dele para poder ter contato. Tanto que agora ela está investindo na irmã, já que a galinha de ovos de ouro dela foi embora. Ontem eu vi uma reportagem dela, ela falaram, o Gabriel Medina é a galinha do ovo de ouro. Ela falou, eu sou a galinha do ovo de ouro. E quem surfa é o menino que surfa. Ele é só um ovo da galinha de ovos de ouro. Perfil de uma pessoa que está mostrando alguns fatores estranhos, muito estranhos. Então, oitava característica, não suporta ser criticada. Nona característica, não tem interesse ou paciência com pessoas que ele não possa se beneficiar ou ela. Décima característica, se comporta de forma muito diferente em cada personagem. Com umas pessoas ele é o bom moço ou boa moça, com outras ele é agressivo, com outras ele tem descaso, do outro ele não tá nem aí pro afeto com a pessoa. 11ª característica, não escuta as pessoas, só tá preocupado com a dor dele. 12ª, nunca admite seus erros ou fragilidade e nunca pede desculpa. 13ª característica, culpa sempre o outro por tudo que dá errado, nunca se responsabiliza pelas suas questões. 14ª característica, castiga o outro quando é contrariado, pune, ele vive pela punição. Se as pessoas não fazem o que ele quer, ou o que ela quer, vai punir a pessoa. 15ª característica, gosta muito mais de receber e não se doa. E se quando se doa com migalhas. O abusivo é assim, quando ele se doa com migalhas. 16ª característica, ele tem inveja do sucesso e da felicidade alheia. E ele não aceita, ele tem inveja do sucesso e da felicidade alheia. Ou qualquer outra coisa que ele não tenha. 17ª, pode ter explosões de raiva quando ele é contrariado, quando ele escuta um não, quando ele escuta não pode, quando ele escuta não vou, quando ele escuta alguma coisa. O abusivo, quando ele escuta não, ele não suporta. 18º, se vitimiza, se coloca como coitadinho. O narcisista se coloca como coitadinho ou como coitadinha, se vitimiza sempre para poder manipular o outro. E aonde que inicia o narcisismo? O narcisismo, eu estou no slide 41, se inicia dentro de casa. E aí eu separei 3 tipos de criações que fazem com que o narcisista seja essa pessoa, porque nós agora estamos estudando o narcisista. Daqui a pouco eu vou falar para vocês da pessoa que é dependente emocional, mas por enquanto eu tô falando do narcisista. Esse narcisista, quando ele é criança, ele se tornou um narcisista, um abusivo, porque ele teve uma criação que levou a ele a esse estágio. Então eu separei 3 tipos de filhos que fazem com que os pais desenvolvam esses seres humanos abusivos ou narcisista ou dependente emocional, porque tanto um quanto o outro, a base é familiar. Então eu separei o primeiro tipo que faz você desenvolver uma característica de narcisismo são as pessoas
são as pessoas que foram criadas como filho especial. Foram aquelas pessoas que foram criadas para ser os eleitos do pai. Então é aquele que sempre é o escolhido para ser o centro das atenções. Ele se torna o troféu dos pais. Ele é sempre valorizado, ele sempre é o melhor perante aos irmãos. Nós estamos falando de uma família que tem 5 irmãos. Ele vai ser sempre o melhor. Ele é aquele que veio para suprir as carências e as expectativas dos pais. Então o narcisista e o abusivo, ele veio para suprir as expectativas do pai ou da mãe, ou da onde ele foi criado, né? Se ele foi adotado, ele veio para suprir a expectativa daquela pessoa que adotou. E dele é exigido sempre que ele tenha muita atenção, muita obediência. E o pai e a mãe, na verdade, a superproteção é uma forma de tolir as pessoas. Todas as vezes que você dá tudo para as pessoas, que você nunca diz não para a pessoa, quantos pais, né? Desde a criança tá com 10 anos, ela já dá um iPhone de última geração. Não é porque tem ou não tem dinheiro. Às vezes os filhos têm que aprender a ouvir muito mais não do que sim. Filhos que só ouviram sim, eles ficam tiranos. Filhos que só ouvem não, eles ficam dependentes emocionais. Então, a gente tem que ter esse entendimento. E aí, qual é o filho dependente emocional? É aquele filho que, na verdade... Então, o filho que se torna um abusivo, um narcisista, é o filho dourado. É o filho que é o escolhido dos pais. Agora, o que se torna dependente emocional é aquele que não teve. É aquele que foi preterido. E é aquele que, na família, sempre levava a culpa de tudo. É aquele que sempre era o que não prestava, é aquele que sempre era o punido fisicamente e psicologicamente, é aquele que sofria os abusos emocionais, abusos comportamentais, abusos físicos, abusos sexuais. E esse filho, que é o bode expiatório, vai ser o depositário da raiva do pai e da mãe, porque a vida deles não deram certo. Então, e tem o filho invisível. O filho invisível é aquele que não desenvolve papel nenhum, é aquele filho que não é visto, aquele filho que não é considerado nada, ele não é importante. Por mais que ele faça qualquer coisa, ele não é valorizado como dourado, nem ele é exposto, ridicularizado como bode expiatório. Ele é aquele que não é visto, ele é aquele que não existe. Todos esses filhos sofrem muito com o pai e uma mãe narcisista. Então o dourado, ele vai perpetuar o abuso, o bode expiatório, ele vai ser aquele que vai ter a dependência emocional, e aquele filho que é invisível vai ser aquele que vai ter uma sensação de vazio constante. Então a gente tem que começar a abrir a nossa mente para poder entender que quando nós sofremos esses danos na infância, a gente tem que buscar terapia. Então no slide 54, eu sugeri que você busque terapia para você entender e ouvir a sua voz interior. Por que você acha que você tem direito a tudo? Por que você acha que você não tem direito a nada? Todas as duas moedas, toda a moeda mostra essas duas faces. O abusivo, ele acha que ele tem direito a tudo, que ele é o que vai ser o milionário. E o que tem dependência emocional, ele acha que ele não tem direito a nada. Então a gente tem que entender esses dois casos para poder entender as nossas emoções. Mas tenta entender uma coisa, todas essas emoções não estão no plano do consciente, nem do pré-consciente. Essas emoções, eles estão no plano do inconsciente. Por isso que é tão difícil de analisar. E aí tem esse que é o dourado, ele vai desenvolver o narcisismo secundário. Aí eu coloquei para vocês aí um bônus, que é do slide 66 até o slide 93, que é um bônus da psicanálise. Eu não vou explicar, mas eu deixei esse bônus para vocês terem acesso como nasce o narcisismo à luz da psicanálise. O narcisismo primário é extremamente normal. As crianças até 11, 12 anos, todas elas passam pelo narcisismo primário. O narcisismo primário, todas as crianças, elas têm a libido concentrada nela, né, na boca, depois na produção das fezes, depois na descoberta do órgão genital, depois na latência, para finalmente entrar na fase adulta genital, onde ela descobre que ela não está mais centrada nela, porque no primeiro momento a criança ama os pais, no segundo momento, no primeiro momento as crianças amam a si, no segundo momento, até 12 anos, as crianças amam os pais, no terceiro momento ela começa a buscar os pares, e nessa hora que ela começa a buscar os pares,
ela simplesmente está buscando os pares para formar a constituição dela. Então, o narcisismo primário tem que ser introjetado e ela não tem que ir para o narcisismo secundário. O narcisismo primário, entretanto, com o passar do tempo, essa libido é dirigida para fora, para outros objetos e não para ele próprio. E aí ele começa a buscar os pares. Só que tem muitas pessoas que estão presas no mito do narcisismo, que o Freud pegou emprestado. E o mito do narciso não é exibicionismo. Tem narcisista que é exibicionista, mas tem pessoas que não são exibicionistas, inclusive elas têm até autopiedade, se sente vítima, e elas são abusivas, elas são narcisistas. Então eu coloquei aí, ó, nesses slides, aí a foto do 75 é a foto da flor branca e amarela, que é a flor do narciso, né? No slide 76 é o narciso da mitologia olhando e se apaixonando por ele. Então esse termo narcisismo foi emprestado do mito do narciso no século XIX. A psiquiatria adotou esse termo, o Freud foi uma das pessoas que falou do termo narcisismo, a psicanálise pegou emprestado esse termo na mitologia, que é o mito de Narciso, e é uma excessiva importância que a pessoa dá a ela mesma. E esse termo tem sido usado em várias áreas de conhecimento. E uma dica que eu deixei algumas dicas para você perceber se você é o narcisista. Porque se você tem muita pena de você acha que você sempre é prejudicado, você acha que as pessoas têm obrigação de fazer as coisas por você, pode ser que você seja um narcisista e você acha que você não é. Mas tá tudo bem, eu não tô falando de transtorno narcisista. Eu não tô falando do que tá no DSM-5 ali, que tá ali em cima. Eu não tô falando, eu tô falando desse traço narcisista. Então, você tem que aprender a olhar o problema de forma objetiva. Você tem que aprender a contar com a sua maturidade. O que é maturidade? O que é ser maduro? Maduro é aquele que conta com as suas expectativas, não que coloca a expectativa no outro. Você tem que buscar alternativas para o seu problema. Você tem que aprender a falar do seu problema. Você tem que ter esperança que as coisas vão melhorar. Você tem que aprender a procurar apoio de familiares e amigos. Você tem que aprender a meditar, relaxar, crer em Deus. Sabemos que famílias rígidas, elas têm uma tendência maior, muito grande, de desenvolver doenças psicossomáticas, pois não se pode expressar as emoções. E a minha dica, aí o slide 85, eu deixei a dica. Você tem que aprender a ser resiliente, essa palavra emprestada da física, que faz com que você resista às questões da sua vida e você desenvolve uma característica de aceitar o que a vida te dá. Então você tem que aprender a colocar limites nas suas emoções, porque quando você tem a dependência emocional, você é aquela que está se relacionando com o abusivo e para ter migalhas do abusivo, você acaba cedendo sempre a ele para ter migalhas do abusivo. E do abusivo, exato. Aí no slide 91 tá escrito, por exemplo, você tem que aprender a dizer não para as pessoas que tendem a te desqualificar. No slide 91 tá escrito, por exemplo, você tem que aprender a dizer não quando as pessoas tendem a te desqualificar sempre. Aí no slide 92, não podemos evitar os problemas, nem resolvê-los, mas a gente pode ter uma capacidade de mudar eles dentro da gente. Uma pessoa que não consegue mudar os problemas dentro de si, na verdade é uma pessoa que está enrijecida. Aí essa pessoa vai sofrer muito, porque ela vai estar sempre se doando para o abusivo, esperando que o abusivo dê para ela migalhas. E o abusivo não vai dar, porque o abusivo também acha que ele é vítima das coisas. Então, esse é um pouco da live do primeiro slide. Vamos para o segundo slide.